11 fusos horários, lagos explosivos e ursos em lugares que você nunca imaginaria. Se você acha que seu país é estranho, a Rússia está aí quebrando as regras da lógica e da geografia. Número 50, a Terra do Sol nascente e poente. A Rússia é grande, tipo muito grande. Quando o Sol nasce em Moscou, ele já está se pondo em Vladivostok. O país é tão grande que usa 11 fusos horários igual aos Estados Unidos da América. A Guerra Fria não bastou. Agora competem pelo 49º pôr do sol. O bairro está lotado. A Rússia faz fronteira com 14 países, não é mais o bloco soviético, parece uma festa de bairro. E cada um deles é um pouco nervoso. Dá para culpar? Não era assim antes. Só 4. China, Mongólia, Coreia do Norte e Noruega nunca fizeram parte do império inicial da Rússia. O restante foi carimbado, conquistado e devolvido, um tanto traumatizado. Número 48, a fronteira da Rússia com o Cazaquistão, se destaca por seus 7.500 quilômetros. Mais um compromisso continental do que uma fronteira, ela é mais longa do que o raio da Terra. E em algum lugar por aí, um pobre coitado ainda está colocando placas de trânsito. Número 47. A fronteira mais incomum da Rússia é com os Estados Unidos da América, entre as ilhas Big Diomede e Little Diomede, separadas por apenas 4 quilômetros. Ao atravessar esse espaço, parabéns, você viajou no tempo. As ilhas são separadas pela linha internacional de data, gerando uma diferença de 20 horas entre elas. A ilha Diomedes Maior vive no amanhã, enquanto a Diomedes Menor permanece no passado, como metade de Williamsburg, mas com menos café artesanal. Se quiser comemorar o Ano Novo 2 vezes, sem problema, estoure o champanhe na ilha Diomedes Maior. Espere algumas horas, pegue um barco e faça tudo de novo. Os russos realmente não precisam fazer isso, e você entenderá o motivo depois. Número 46. Apenas 25% da água do mundo é doce. 20% dessa água doce não congelada está bem aqui no Lago Baikal. Isso supera todos os grandes lagos da América do Norte juntos, como um filtro brita natural. E a China quer isso desesperadamente. Os turistas estão chegando em massa, inundando, entendeu? Deixa pra lá. Eles usam o antigo nome chinês, até nos mapas oficiais da China. É um bom sinal. Empresas chinesas querem instalar fábricas de engarrafamento e oleodutos no local. Os moradores ficam nervosos porque costumava ser território chinês. Não vou mencionar a ironia disso. Número 45, cerca de 75% da Rússia é Sibéria. 51 milhões de milhas quadradas de não obrigado. Há apenas uma estrada, a rodovia Transiberiana, com 6.800 milhas de São Petersburgo a Vladivostok, sendo a terceira mais longa do mundo. Ela também é um teste de sanidade. As estradas mais solitárias dos Estados Unidos da América parecem movimentadas perto dela. Comparado com isso aqui, você é o próprio trânsito. Dá para dirigir por dias sem ver outro ser humano. Apenas árvores sem fim e, às vezes, um urso curioso para ver se a refeição sobre rodas chegou. Se for acampar, leve repelente industrial, pois os insetos aqui não picam. Eles te recrutam para a doação de sangue. Número 44, uma jornada sem fim. A Rússia possui 37.700 quilômetros de litoral, mas a maior parte está acima do Círculo Polar Ártico, bom para ursos polares, ruim para navegação. Então a Rússia vem perseguindo o cálice sagrado, um porto de águas quentes, Sevastopol, na Crimeia ocupada. Claro, se você gosta das suas rotas, Vladivostok, refém da Turquia, congela metade do ano e é cercada pelo Japão. Petropavlovsk-Kamchatsky não congela. Mas boa sorte. Construir estradas em uma fazenda de vulcões e Murmansk sem gelo. Sim, até a Islândia, a Groenlândia e o Reino Unido decidirem bloquear. A Rússia russa tem toda a linha costeira do mundo e nenhum lugar para ir. Nadando na raia 43, Pedro, o Grande, tirou a Rússia da Idade Média. E o que é um império moderno sem uma capital novinha em folha? Então, em 1703, ele construiu São Petersburgo em um pântano que pertencia à Suécia, cidade. Urbanistas do mundo inteiro gritaram coletivamente em seus projetos. Ele recrutou qualquer um com 2 mãos, camponeses, nobres e até pessoas de passagem, e fez todos construírem a cidade. Em 1712, com a guerra acontecendo, ele mudou toda a sua corte para lá. Enfim, por quê? Localização? Localização?
Localização bem no Báltico, lugar perfeito se você ignorar a doença da lama e as 30 mil pessoas que não sobreviveram. Modernização da construção com vala comum. Na vista 42 mais pessoas. Isto é Kaliningrado. Antes da Segunda Guerra Mundial, era Königsberg. Depois, Stalin fez uma limpeza na casa, e por limpeza quero dizer que ele expulsou todos os alemães e redecorou com russos. Um pouco menos de Feng Shui e muito mais tanques. Agora é o pedaço de terra mais ocidental da Rússia. Uma loja de souvenirs fortemente armada no meio da Europa, tecnicamente no Báltico, praticamente atrás dos portões de todo mundo. Ainda sem um porto de águas quentes, só uma fortaleza com depressão sazonal. E falando nisso, se você gosta desses vídeos, não esqueça de se inscrever no canal. Minha autoestima está mais baixa que os Países Baixos, número 41. A Rússia tem mais recursos naturais do que qualquer outro país na Terra. 75 trilhões em coisas como petróleo, gás, ouro, metais de terras raras, do tipo que faz seu celular vibrar e sua futura namorada de inteligência artificial ronronar. Até urânio. Quando esse relacionamento ficar sério, tem só um pequeno problema. A Rússia é péssima em logística. Toda essa riqueza está debaixo da terra. Então fica presa lá, o maior baú de tesouro do mundo sem chave. Descobrimos que a Rússia cruza fusos horários, intimida vizinhos e reúne metade dos recursos do planeta. E ainda tem muito mais fatos por vir. Número 40, uma terra de extremos. A Rússia se expandiu principalmente para evitar invasões. Então ela se expandiu até os Montes Urais, que são colinas um pouco mais altas, não os Alpes. Ainda assim, eles se tornaram a fronteira entre duas Rússias muito diferentes. 80% das terras ficam a leste dessa linha, mas 80% das pessoas vivem a oeste dela. Parece que a Rússia tentou se colonizar e depois esqueceu de aparecer. O Extremo Oriente é rico em recursos, praticamente um Eldorado congelado. Ainda assim, corresponde a só 5% do produto interno bruto é tão vazio. Desde a queda da União Soviética, 1/3 das pessoas foi embora. Nesse ritmo, Marte pode ter o Wi-Fi melhor antes de nós. Já falei sobre a geografia extrema da Rússia, mas o mapa é só o começo. Espere só até você ver os habitantes de uma ilha muito única, número 39. A Islândia nem deveria se chamar Islândia. Isso é propaganda enganosa. Quem merece esse nome é a Sibéria. Só a Antártida é mais fria. 2/3 da Sibéria são permafrost, congelados o ano todo. Até o verão só aparece e vai embora. Mas isso está mudando e causando dor de cabeça. Mas, no número 33, número 38, há um lugar na Sibéria que se destaca, mesmo para os padrões dela. Oymyakon. É o lugar permanentemente habitado mais frio da Terra. O recorde de temperatura foi de menos 89,9 graus Fahrenheit. Isso aqui não é clima, é vingança. O inverno não é só uma estação, é uma sentença. Caminhões não podem parar ou congelam. Os motores sólidos funcionam sem parar, queimando combustível só para se manterem vivos. Se você desligar um, vai acabar com uma escultura de gelo muito cara. Até a primavera número 37. Mesmo pelos padrões da Sibéria, a ilha Kolyagin fica no meio do nada. Mesmo no verão, mal chega a 5 graus Celsius. Os moradores foram embora depois que a União Soviética colapsou e as estações meteorológicas fecharam em 1992. E então os ursos chegaram como numa versão invertida de cachinhos dourados. Eles usaram os prédios abandonados como abrigo. Imagens de drone de setembro mostraram eles relaxando lá dentro sem pagar aluguel. Nem todos os ursos siberianos têm tanta sorte ou estão tão tranquilos. Número 36. O aumento das temperaturas na Sibéria deixou os ursos confusos. Eles deveriam hibernar por volta do Halloween, mas o clima não recebeu o recado. Agora eles vagam entre o sono e o despertar, um verdadeiro pesadelo. Como se a Sibéria já não fosse assustadora. As temperaturas mais quentes estão dificultando a vida não só para os ursos número 35 na Sibéria. O frio é, na verdade, o melhor amigo de uma cidade. Estranho, né? Veja Norilsk, segunda maior cidade ao norte do Círculo Polar Ártico, com cerca de 175 mil habitantes que claramente deveriam repensar suas escolhas de vida. O derretimento do permafrost causa inclinação de prédios, rachaduras em estradas e instabilidade do solo. É menos planejamento urbano e mais câmera lenta. Deslizamento de terra número 34, bem-vindo a Yakutsk.
É a cidade grande mais fria do mundo, não tão gelada quanto Omiakom, mas fria o bastante para te fazer se arrepender de estar vivo. No inverno, a temperatura média é de 476. Os 355 mil habitantes estão em situação melhor que os de Norilsk. O permafrost aqui chega a 1.500 metros de profundidade, mas mesmo assim pode derreter, então os engenheiros tiveram que ser criativos. Os soviéticos tentaram 3 vezes até conseguir fazer isso. Agora a cidade toda está sobre estacas, uma Veneza congelada sem os canais pitorescos. Congelariam antes da gôndola sair do cais. Número 33. Festa na Praia Manione. Verkhoyansk está ao norte do Círculo Polar Ártico, onde o ar costuma congelar até antes dos pensamentos. As temperaturas não sobem acima de 0 até maio. Mas então aconteceu algo que talvez só ocorra a cada 80 mil anos. Uma onda de calor na Sibéria. As temperaturas chegaram a ficar 23 graus Celsius acima do normal e, em um momento, 28 graus Celsius acima da média. O resultado? Verkhoyansk atingiu 38 graus Celsius no Ártico. Os moradores não sabiam se entravam em pânico ou faziam churrasco. Número 32 pântanos de turfa são onde as plantas morrem e permanecem ali. Frio, úmido, preguiçoso para decompor, a pilha de compostagem da natureza está em pausa, fria, úmida e emburrada. Agora a Sibéria está esquentando. A turfa seca e fica inflamável como a parte de trás de uma caixa de fósforos, só que do tamanho da França. Uma faísca e tudo pega fogo como se fosse o próprio fogão a gás da natureza. A fumaça se espalha por milhares de quilômetros, e o pessoal em Nova York reclama de uma leve névoa canadense. Fofo, número 31. A Sibéria está esquentando cerca de 2,5 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Pântanos, lagos, buracos afundando, todos aparecendo onde antes era terra firme. Fora da Vila de Mai, os campos de futebol ondulam como se algo respirasse por baixo. Acontece que, para os siberianos, o calor extremo pode ser pior do que o frio. Pelo menos, o frio mata de imediato, o degelo é lento. Aprendemos que a Rússia tem cidades congeladas sobre estacas, ursos zumbis e lagos que surgem do nada. E o melhor ainda está por vir. Número 30. Em 2017, cientistas descobriram metano borbulhando sob a Sibéria. Uma grande quantidade, cerca de 7.000 bolhas de gás presas sob a tundra. Os moradores locais até caminharam sobre elas, vendo o chão balançar como um castelo inflável do inferno. É divertido até você lembrar que o metano é inflamável e pior ainda mais. Essas bolhas estão distorcendo a paisagem, abrindo buracos do tamanho de prédios de apartamentos. O metano é 86 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. Então, a Sibéria basicamente está sentada em uma enorme e invisível almofada de peido do aquecimento global número 29. O Império Russo uma vez se estendeu da Europa à Ásia, até a América do Norte. Mas o Alasca tinha mais gelo do que renda. Então veio a conta da Guerra da Crimeia. A Rússia, precisando de dinheiro, vendeu o Alasca aos Estados Unidos da América em 1867 por 7,2 milhões, equivalente a 162 milhões hoje. Ou, em Moscou, o preço de uma atualização no iate de um oligarca. Primeiro vieram o ouro, depois o petróleo e o exército dos Estados Unidos da América. De repente, a caixa de gelo inútil virou um prêmio de loteria. Agora, com o benefício da retrospectiva e bilhões de retrospectiva, a Rússia provavelmente preferiria ter guardado o recibo número 28. A Rússia começou como um projeto imperial e, honestamente, nunca parou de verdade. 81% da população é etnicamente russa, mas há 185 grupos, no total, que falam mais de 100 idiomas. A federação reconhece até 21 repúblicas étnicas, cada qual com idioma oficial. É menos um país, mais um Duolingo turbinado sem coruja irritante, mas com ogivas nucleares. Número 27. A União Soviética adorava se gabar de sua diversidade. Então, nos anos 1920, teve uma ideia genial: o Oblast Autônomo Judaico. Ótimo conceito, execução ruim, claro, colocaram isso na Sibéria. Nos anos 1940, a região era 25% judaica. Depois as pessoas foram embora, não sei o motivo. Em 2021, restavam apenas 837 residentes judeus
porque a versão soviética de uma pátria judaica era minimalista. Na lista Bagels, Yiddish e congelamento 26. Existem cerca de 488 milhões de budistas no mundo, mas apenas uma região budista na Europa, a República da Calmúquia. Na Rússia, menos luz, mais espera. Como isso ocorreu? Os calmucos eram nômades da Mongólia que vagaram para o oeste e de alguma forma acabaram no Volga. Longa viagem. Foram para o lado errado. Então Stalin surgiu e, como sempre, tudo piorou rápido. Ele os deportou para a Sibéria porque era isso que Stalin fazia quando ficava sem más ideias. Eles finalmente puderam voltar depois que Stalin bateu as botas. Reencarnações rápidas número 25. Nos arredores de Elista, há um bairro construído inteiramente em torno do xadrez. Chamaram de Cidade do Xadrez Original, construída para a Olimpíada de Xadrez de 1998 e, claro, há tudo o essencial: Museu do Xadrez, tabuleiro gigante ao ar livre e até museu budista para buscar paz interior após perder para um grande mestre de 12 anos. Hoje, é menos uma cidade movimentada e mais uma torre em ruínas, uma cidade fantasma com um tema. Os moradores a chamam como ela realmente é. Checkmate no planejamento financeiro número 24, Norilsk. Além disso, é a cidade mais poluída da Rússia. O rio Daudikon já foi vermelho. Coisas dignas do Velho Testamento. E ainda tem a névoa azul que queima as gargantas. Outros gases provavelmente têm gosto melhor. E lembre-se, isso é acima do Círculo Ártico, frio e escuro. Norilsk surgiu como Gulag de Stalin, criado para a mineração de níquel. A propaganda soviética chamava isso de um modelo de progresso socialista. Na realidade, era miséria, com um departamento de marketing número 23. Em 30 de outubro de 1961, os soviéticos decidiram detonar uma bomba nuclear no Ártico, a arma escolhida, a Tsar Bomba. 50 megatons de trintrotolueno, isso não é uma bomba, isso é um ataque de fúria com raio de explosão. Ela era 1.600 vezes mais potente que Hiroshima e Nagasaki juntas. 10 vezes mais que todas as armas convencionais da Segunda Guerra. Casas sumiram a 160 quilômetros, janelas quebraram a 800 quilômetros e a nuvem cogumelo atingiu a altura de 7 Everests. O céu literalmente teve um dia ruim. O mais curioso é que essa era a versão menor, projetada para 100 megatons, mas os soviéticos decidiram, talvez não acabar com a civilização hoje, só assustar um pouco. Número 22, a Sarabamba, foi surpreendentemente educada. Quase toda fusão, pouca precipitação radioativa, mas nem toda bomba nuclear foi tão cautelosa. As autoridades comunistas precisavam armazenar resíduos e nos anos 1950 escolheram o Lago Karachay, nos Montes Urais do Sul, cênico e tranquilo. Se você é lodo radioativo, é porque adicionaram resíduos da usina nuclear de Mayak, que era próxima. Por que arruinar um lugar se você pode arruinar dois? Resultado: passe 1 hora aqui e serão seus últimos 10 minutos. Você vai começar a brilhar em 5 e vai desejar não ser o número 21. Stalin fez mais do que construir gulags e bombas nucleares. Ele também criou um plano de fuga, a versão deluxe da paranoia. Ele chamava isso de sobrevivência. Todo mundo chama de metrô 2 ou D6, se você quiser soar como um vilão de filme do 007. Supostamente existe um metrô secreto sob Moscou que liga bunkers, túneis e prédios do governo, formando uma cidade subterrânea exclusiva para VIPs. Se as bombas nucleares algum dia fossem lançadas, Stalin não iria se abaixar e se proteger. Ele simplesmente pegaria o metrô até a cobertura do apocalipse. Agora sabemos que a Rússia tem tundras explosivas, lagos radioativos e metrôs secretos. É como se o país fosse um filme do 007, mas sem ternos, gadgets ou final feliz. Preparado para mais fatos curiosos sobre a Rússia? Decreto-Lei número 20. O relógio bolchevique Stalin gostava de reivindicar seu papel na revolução, o mito e o drama. Se houvesse Instagram na época, ele faria uma selfie. Provavelmente algo como Aiu, invasão Palácio de Inverno, Aiu, líder glorioso e a cruz sem filtro, mas o detalhe é que, quando os bolcheviques invadiram o Palácio de Inverno, ele não estava lá. Este relógio parou, ele congelou às 2h10 da manhã.
26 de outubro de 1917, o marco temporal da Revolução. Esse relógio ficou parado por um século, 100 anos de história congelada. Um dia, o Museu Hermitage o reiniciou. A Revolução aconteceu e acabou, disse o diretor. Palavras ousadas, desafiando o destino em um país que coleciona revoluções como souvenirs. O tempo voltou a andar, o que na Rússia é sempre arriscado. Se acha a história estranha, espere pela cultura. É inacreditável. Número 15 e número 19, um ministro peculiar. Em dezembro de 2020, o mundo já havia presenciado caos, pandemias, protestos, assassinatos e vespas. Mas a Rússia disse: segura minha vodka. Um gato foi encontrado abandonado em Ulyanovsk. O que o Ministério do Meio Ambiente local fez? A única coisa lógica: eles o tornaram um funcionário do governo, vice-ministro do Escritório do Meio Ambiente. Provavelmente menos corrupção também. Alguns países resgatam gatos, a Rússia lhes dá cargos. Número 18. O antigo Palácio de Inverno não tem apenas um relógio revolucionário, tem gatos também, cerca de 70 deles segundo a lenda dos funcionários originais. A Imperatriz Elizabeth os trouxe em 1745, talvez para caçar ratos ou só para apoio emocional nos golpes. Mesmo assim, eles permaneceram durante revoluções, invasões e crises de nível SAR. O gato Aquiles ficou famoso por prever resultados na Copa do Mundo de 2018. Ele acertou os vencedores das 4 primeiras partidas. Um oráculo peludo cheio de atitude. É possível adotar um dos gatos do Palácio Online, exceto o Aquiles, que está aposentado. Provavelmente fazendo day trade e ignorando suas ligações. Número 17. Ainda não acabamos com os gatos trabalhadores da Rússia. Conheça Marai, residente do Museu de História e Arte de Serporov, uma lenda em meio período. Em abril de 2016, o Instagram do museu revelou que Marai se candidatou a um emprego com patinha, impressão e assinatura. Era uma pegadinha de 1º de abril, exceto que ninguém entendeu a piada. Moradores locais exigiram que o museu o contratasse, e assim foi feito. Marai se tornou o porteiro oficial, trabalhando das 9 às 5, cumprimentando os visitantes e julgando-os silenciosamente. Seu salário era caviar, que, sejamos honestos, vale mais do que o rublo e é 2 vezes mais estável. Número 16. O relógio do Palácio de Inverno parou em outubro porque a Rússia ainda usava o calendário juliano. Em 1917, eles só mudaram para o calendário gregoriano no ano seguinte. Então, tecnicamente, a Revolução de Outubro aconteceu em 7 de novembro. Fusos horários, calendários, realidade. Desde então, a Rússia debate com todos e há um epílogo para essa confusão. Os russos ainda comemoram o Velho Ano Novo em 14 de janeiro. Não é oficial, mas é bem real. Árvores de Natal permanecem montadas e famílias ainda celebram os feriados sem querer ir embora. Com tanto frio lá fora, ninguém os expulsará. Número 15, a União Soviética acabou, mas o espírito de exagero segue vivo. Em 2011, a União Aduaneira da Eurásia proibiu roupas com menos de 6. Algodão parece inofensivo até você perceber o que isso significa. Chega de roupas íntimas rendadas. Desde 2014, tecido respirável é obrigatório por questões de saúde. Parece que o Kremlin só quer que sua pele respire. Muito atencioso e estranho. Mulheres foram presas por usarem a roupa íntima errada. Prisões realmente ocorreram por esse motivo. A lei não é rigidamente aplicada, porém, provavelmente porque aplicá-la transformaria a Rússia na maior do mundo. Fogueira da Victoria's Secret, número 14. Pedro, o Grande, foi disfarçado para a Europa. Literalmente um nome falso, sotaque ruim, tudo isso. Ele estudou medicina, construção naval e moda. O maior problema da Rússia era o guarda-roupa. Ao voltar, decidiu que as barbas precisavam sumir. A Rússia não avançava para o futuro. Enquanto todos pareciam figurantes de O Senhor dos Anéis, os nobres precisavam se barbear ou pagar centenas de rublos anuais. Alguns dólares hoje, uma pechincha para hipsters. Mas a Igreja Ortodoxa detestava isso. Uma divisão militar se revoltou, dizendo que estavam defendendo a fé cristã. Pedro disse: eles estavam defendendo maus hábitos de higiene, e então ele os esmagou. Fala sobre uma reação exagerada. Número 13. Esta é a estátua Mãe Pátria Caos em Volgogrado. Ela tem 85 metros de altura, pesa 8.000 toneladas.
e parece que está prestes a castigar alguém por perder uma guerra. Até a Estátua da Liberdade olharia e diria: ok, calma. Em certas épocas do ano, o sol se alinha perfeitamente na mão dela, como se ela estivesse tentando dar um high five. Deus, a outra mão, sempre levantando uma espada só para o caso de alguém esquecer o que aconteceu aqui. Os moradores cuidam bem dela, pois se uma mãe soviética de 8.000 toneladas cair, destrói metade do bairro. A Karen Suprema número 12. O alfabeto cirílico da Rússia tem mais drama do que uma família real de cinema. Recebe o nome de um teólogo bizantino, Cirilo. O irmão dele ajudou, mas foi colocado na zona de amizade pela história. O objetivo era impedir o catolicismo latino no Oriente e funcionou. A Igreja Ortodoxa aprovou, os monges escreviam e o cirílico tornou-se russo. Pedro, o Grande, surgiu como o maior entusiasta do faça você mesmo da história. Ele não acabou com ela, só reformou, adicionou um toque latino, deu aquele ar europeu, mas com um brilho russo. 2 séculos depois, Lenin fez uma Maricondo. Ele reduziu 35 letras para 33. Se não despertasse a alfabetização, não sobrevivia. Ele até confiscou as antigas fontes tipográficas. Não pessoalmente, claro, ele terceirizou. Ditadores delegam. Número 11. Quando o primeiro milênio terminou, o príncipe Vladimir I de Kiev tinha um problema: deuses demais, divulgação de menos. Era um pagão feliz, com várias esposas, sempre bebendo e sem culpa. Mas o monoteísmo crescia, e Vladimir não queria ser o último influenciador sem patrocínio. A ortodoxia grega chamou atenção. Grandes cerimônias, cúpulas brilhantes, estética de ponta, e como sua avó princesa Olga já havia aderido, Vladimir se converteu, casou com a irmã do imperador bizantino e ganhou uma religião e um upgrade no império. A Rússia é ortodoxa desde então, por isso constrói estátuas altas para dar um toque. Deus é dramático o suficiente para rebatizar seu alfabeto 2 vezes e religioso. Tudo graças a um cara com problemas de compromisso e uma queda por cúpulas brilhantes. E agora é hora do top 10 número 10. Quase 1/3 dos carros em Moscou tem câmeras no painel. O resultado? Vários clipes de caos, meteoros, alces e a física de folga, tudo filmado. Por que tantas câmeras no painel? Porque na Rússia, toda viagem de carro é como uma fase final. Estradas congeladas, motoristas bêbados, policiais que acham que blitz é saque no caixa eletrônico, seguradoras que venderiam até a própria avó por um rublo. Então os motoristas gravam tudo por segurança, por provas, por fama no YouTube. Ainda não se sabe se a Netflix vai lançar um diário de câmeras de painel russas, mas as imagens falam por si. Número 9. Isso aqui parece uma rave. Bem, não tem techno, nem bastões de luz, só uma mina de sal nos arredores de Ekaterimburgo. Os padrões vêm de um mineral chamado carnalita, prova de que um mar extinto já fez festa aqui e nunca limpou a bagunça. A mina é fechada ao público. Se entrar sem autorização, em vez de multa, você será exibido em uma caixa de vidro. Em Moscou, a 1000 milhas a oeste, o 8º souvenir menos divertido do mundo. Em Moscou, há um prédio estranho dos anos 1970 cinza, quadradão, agressivamente soviético, mas no topo, um verdadeiro delírio. Um emaranhado de fios de metal que brilham ao sol. As pessoas os chamam de cérebros. Os operários reclamavam muito de dor de cabeça, então os moradores tomaram uma atitude. Acharam que era um controle mental para transformar todos em Moscou em zumbis. Naturalmente, hoje em dia, os cérebros são um restaurante. É chique, muito caro e, curiosamente, menos assustador que a teoria original. Número 7. O Palácio Yusupov em São Petersburgo possui uma sala estranha, bonita, histórica e levemente amaldiçoada, onde ocorreu o jantar mais insano da Rússia. A Primeira Guerra Mundial estava indo de mal a pior. O czar Nicolau II recebia conselhos de Rasputin, que já tinha ar de teórico da conspiração antes do papel alumínio. Então, o príncipe Yusupov o chamou para uma conversa com bolo e cianeto. Depois vieram os tiros, as facadas, as pancadas. O cara não morria, então eles o afogaram. O congelado rio Malaya Névica faz os jantares de ação de graças da minha família parecerem bem civilizados. Do místico aparentemente imortal da Rússia ao seu número 6 da nostalgia imortal, Putin não é o único com saudades dos bons e velhos tempos soviéticos. Em 2019, um líder atingiu 70% de aprovação.
Iosif Stalin, o cara que morreu em 1953. Alguns dizem que é porque o governo de Putin glorifica o passado soviético. Bem, talvez a nostalgia seja mais fácil quando você corta a parte da fome. Número 5. As mulheres na Rússia vivem mais do que os homens, muito mais. 79 anos contra 68 anos em 2023, principalmente porque elas sabem quando parar de beber. Os homens russos bebem cerca de 18 litros de álcool por ano, as mulheres 6. O homem russo faz de novo. Se perguntar a eles, dirão que isso os faz viver mais. Após tanta vodka, é justo que a Rússia tenha outra opção. Número 4, o suco, outra bebida russa. Direto da árvore, o Gatorade da floresta. As pessoas colocam canudos nas bétulas e bebem. Cada uma fornece até 5 litros por dia. A máquina de vendas da natureza, ótima para o coração e vasos sanguíneos, ruim para abraçadores de árvores. Fato 3. O urso russo é apelido, mascote do partido de Putin e aparentemente um estilo de vida na Rússia. Não é ilegal ter um urso como animal de estimação. O governo tentou proibir, mas quem prenderia alguém com um urso? Ok, é improvável que você entre em um apartamento em Moscou e veja um no sofá, mas é possível. Segundo, não é preciso ir ao Egito para ver uma múmia. A União Soviética que Lenin construiu já se foi há muito tempo, mas o próprio homem ainda está lá, em uma caixa de vidro na Praça Vermelha, como um boneco de ação comunista. Ninguém pediu por isso. Cientistas ainda o mantêm com aparência fresca e ele não está sozinho. Eles fazem o mesmo por Ho Chi Minh no Vietnã e pelos Kings na Coreia do Norte. Um clube internacional para caras que não conseguiram levar o descanso em paz a sério. E, finalmente, o fato número 1. No extremo leste da Rússia, existe uma estrada chamada Estrada dos Ossos, um nome marcante e uma história terrível por trás. Prisioneiros do Gulag a construíram usando mais corpos que asfalto. Surgiu a cidade mineradora Katikshan, carvão, frio e desespero, a santa trindade da vida na Sibéria. Em 1998, havia só 500 moradores. Então o governo puxou o plug, literalmente cortaram a energia e forçaram todos a sair. Status de cidade fantasma desbloqueado, mas logo ali na estrada fica Tom Tor, um dos depósitos de terras raras mais ricos do planeta. Agora, Putin quer dominar o mercado de terras raras. Talvez as luzes em Kadikshan possam voltar a acender. Recomeçar uma cidade mineradora assombrada parece ótimo. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Realmente faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima numa PEC.